Muito boas noites. Olha ele aí, seu Luiz, tudo bom? Já já vamos começar aqui a brincadeira. Pontualmente no nosso processo. Terminar aqui as dúvidas desse processo aqui. Saludo, seu Guilherme. Vou dar mais 5 minutinhos e a gente começa, depois da edição eu corto essa parte. E aí, como estamos? Há 48 horas da diversão. Todo mundo esgotado, cansado da estrela. Todo mundo descantado, gostado da estrela, imagina. Se eu tô, imagino vocês. Muito boas noites, Melissa. Tranquilo e calmo, aí sim, aí sim. Claramente, a Ana Luísa trouxe aqui uma notícia importante, né? A vitória do cabuloso Cruzeiro sobre os nossos rivais. O mundo está voltando ao normal, minha gente. Prova do CSD do CESP, tudo sai esquisito, pergunta confusa. O mundo está voltando ao normal. Boas noites, Luísa. Boas noites. Vou esperar mais 2, 3 minutinhos e a gente começa. Garanto a vocês que vai ser uma aula muito rápida. Não, minha ideia aqui não é ficar tomando muito tempo de vocês. Até porque vocês conhecem, né, como funciona esse processo. E o que eu quero organizar aqui junto com vocês são ideias centrais para como a gente realiza uma boa prova. Antes da gente começar a falar sobre isso, e agora já dando início aqui à nossa conversa, é muito importante entender o que a gente tem pela frente. O contexto do ano passado foi um contexto muito diferente para a nossa prova. Eu acho que a prova de espanhol nunca teve sob tamanho holofote. Assim, espanhol, como todo mundo sabe, sempre foi o patinho feio do CSD, e com aquela mudança da escolha ganhou uma importância muito grande. O espanhol tem uma outra característica também, que é você, em muito pouco tempo, você em 6 meses, você consegue ser um candidato minimamente competitivo. Porque o idioma é fácil? Não, não é porque o idioma é fácil, não, mas a gente tem muitas similaridades entre eles e a gente tem uma banca muito diferente das outras do CACD. Diferente como? Diferente num sentido de que é uma banca pouco afeita ao tipo de prova de idioma que a gente tem no CACD. Como assim? Como assim? Para a nossa banca, o que importa é o sentido. Não importa para a banca você ficar decorando ultra, mega palavras complicadas ou construções muito fora do padrão do que é usado no dia a dia. Nesses grupos que eu tenho, tanto no Telegram quanto na minha lista de transmissão do WhatsApp, vocês recebem, teoricamente, mais ou menos quase todo dia, uma série de textos, né, que eu faço essa curadoria. Essa curadoria tem uma ideia muito simples por trás dela. Quanto mais contato você tiver com o castelhano, melhor vai ser para você. Mais fácil vão ficar as coisas para você. Como assim mais fácil vão ficar as coisas para mim, Thiago? Espanhol é muito parecido, gente, com o português. Todo mundo sabe disso. Então, a probabilidade de você ter um erro simples é muito maior que qualquer outra possibilidade. E como é que você anula esses erros simples? O que eu chamo de erro simples? Por exemplo, você colocar numa tradução um artigo antes de um nome próprio. É uma regra básica do castelhano. No castelhano não se usa nome próprio antes de artigo. Não se usa artigo antes de nome próprio, desculpa. E como é que isso começa a ficar natural para você? Quando você tem contato com aquilo, quando você vai ler um texto, você vê Brasil ha llegado a um acordo com não sei aonde sobre não sei o que. Para nós vai ser o Brasil chegou o tempo todo, mas para o castelhano não. E a nossa banca ela é muito boa no que ela faz. São 3 professoras que passaram
uma vida ensinando português, ensinando castelhano para quem fala português. Então, a chance deles serem muito bem sucedidos é alta nesse tipo de coisa. E como é que você faz uma boa prova nesse processo? Você organiza o seu trabalho. Tudo que eu vou dizer aqui agora, para quem é meu aluno, não tem muita novidade. Eu não vou trazer nenhuma salvação ou grande iluminação no último período. Assim. O que eu vou trazer para vocês é como um guia de como eu acredito que você consiga construir uma boa prova, e também a gente vai dar uma olhada em duas atividades do guia do ano passado, para explicar preferencialmente como funciona essa proposta que eu faço para os dois tipos de trabalho. Então vamos lá. A prova esse ano ela vai ser dividida, né, em dois momentos, resumo e versão. O resumo vai ser baseado num texto de 120 linhas. Vai ser isso mesmo? Vai. Por que vai ser? Porque dentro do nosso simpático edital, fala que o mínimo de linhas é 30 e o máximo é de 60 linhas. Aqui, a gente para um segundinho e começa a pensar numa coisa objetiva. Você tem 30 ou 60, né? São as duas margens do rio. Então você pode começar a fazer um texto muito enxuto, como aconteceu na prova do ano passado. A pessoa escreveu 31 linhas, mas 480 palavras, né, conseguiu esse poder de síntese física dentro da palavra. Então, na verdade, ela escreveu 48 linhas. Né? Normalmente você vai escrever aí mais ou menos 10 palavras por linha. Não tem muita diferença nisso. Então, a gente parte de um suposto muito simples na nossa prova. Quanto mais você escrever, mais chance você tem de errar. Então, o nosso trabalho, no resumo, vai ser um trabalho de contenção de danos. Ou seja, eu vou ter que escrever na menor quantidade possível para apresentar um texto consistente e um texto que não gere dúvidas para quem está corrigindo. Como é que um texto não gera dúvidas para quem está corrigindo? Quando as informações estão apresentadas claras e objetivamente. Não tem grandes segredos. Tá, Thiago, como é que a gente faz isso? Já falo sobre isso. E o segundo, a nossa versão, a gente vai ter uma tradução de até 60 linhas. É a promessa do nosso edital. Ano passado a gente teve 48, 47, se não me engano, linhas. Esse ano eu acho que muito provavelmente a gente deve ter um texto maior. Por que a gente tem um texto maior? Porque a gente tem 4 horas para fazer isso. E eu tenho certeza que os problemas do ano passado sobre as reclamações da diferença entre as duas provas, acredito que o CESP esse ano não queira incorrer no mesmo ponto e apresentar tamanhos similares, né, para os dois exercícios, coisa que não aconteceu no passado. A tradução no francês era maior, o resumo em espanhol era maior, que teoricamente era uma ideia de anular os pontos, acabou virando um ponto de tensão entre as duas matérias. Mas vamos lá. O resumo, ele funciona de uma ideia muito simples. Você precisa responder para o seu corretor uma pergunta, que é: do que o texto fala? Mais objetivamente, você precisa contar para quem está corrigindo quais são as ideias centrais do texto original. E a partir daí, você tem que trabalhar com uma ideia muito simples. O que será corrigido é o seu texto, não o texto original. O texto original não faz parte da sua obra. O resumo nada mais é que um serviço de escriba. Quem já participou de grêmio acadêmico, quem participou, advogado ou qualquer outra coisa, quem já participou de uma reunião de condomínio, já ouviu falar numa ata. O resumo é uma ideia muito mais ligada a uma ata, quem disse o que, como, por quê, do que exatamente a criação de um novo exercício. O que você vai ter no resumo de espanhol é uma reorganização das ideias centrais. E a partir dessa reorganização dessas ideias centrais, você vai conseguir montar um texto. Como é que eu faço isso? Citando aqui o glorioso professor Tiago Rocha de Geografia, o CACD não é filme de mistério. Então você precisa começar respondendo a pergunta. Do que o texto fala? Na primeira frase do seu texto. O que a gente vai chamar de tema, o que eu chamo de âncora do seu texto. Essa frase vai ser: el texto XYZ
trata sobre blá, 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 blá. A partir desse tema, a partir do momento que você vira para o seu corretor e fala, amigo, fala sobre isso aqui, tá? O que você precisa fazer é estabelecer um número de argumentos, 2 ou 3 argumentos, e eu já explico o porquê desse número, que sustentem esse tema central. O que a gente vai pensar é numa pirâmide. O tema é o ponto, os argumentos são a metade, e o que a gente vai chamar de sustento para o seu argumento é alegoria. Alegoria nada mais é que são os exemplos citados pelo texto, frases de autoridade, os dados que às vezes são apresentados. Essas alegorias, elas vão preencher o seu argumento. E o seu argumento terá sustentação para apoiar a ideia central do seu texto. Em resumo, é isso aqui que a gente precisa pensar. Tema, o que o texto fala, argumento, por que você está falando que o texto fala sobre isso, e alegoria, exemplos que sustentam o seu argumento, que vão levar ao seu tema. Ok? E como é que a gente estrutura esse trabalho? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, escreve aqui no chat, eu estou com ele aberto, e à medida que a gente for passando, eu vou tentar responder isso para vocês da melhor maneira possível. Eu sempre penso no pior cenário do seu trabalho vai ser um texto de 50 linhas. Por que 50 linhas? A gente volta naquela ideia inicial. De quanto mais você escreve, mais exposto você fica, e pior, mais risco você corre de ser penalizado. Isso é uma ideia objetiva dentro do processo. Como? Assim, você tem 60 linhas, ok? O máximo, a margem de cima. Ah, Thiago, eu perco ponto se eu escrever entre 30 e 60? Não. Mas se você escrever 29, ou se você escrever 61, você perde ponto. Então, menos um ponto para cada um. A partir daí, eu vou pensar num número médio disso. E vou pensar numa estrutura de 5 parágrafos. Onde o primeiro parágrafo eu vou apresentar o meu tema e os argumentos. Imagine um abstract do seu TCC, tá? Então você vai lá começar, o texto trata sobre isso, uma frase sucinta. Espanhol é uma construção de sujeito, verbo, predicado, sujeito, verbo, predicado, sujeito, verbo, predicado. Subordinações, coordenações muito sofisticadas tendem a embaralhar o seu discurso e não deixar ele ser objetivo. E o espanhol precisa ser objetivo. O seu resumo precisa ser objetivo. Você não vai inventar a roda, você não vai contar história nenhuma, você vai relatar alguma coisa que estão contando para você. Você é uma grande dona fifi institucional. Mas a ideia é ser o mais equidistante do tema o possível. Então eu vou lá. O texto trata sobre... não sei. Imaginem aqui o texto do ano passado, que era uma entrevista sobre a Fernanda Melchor, que é uma escritora mexicana, que fala sobre o processo criativo dela em novelas e como ela vê o futuro da literatura. Então eu vou começar. El texto es una entrevista, né, que foi o modelo, com a escritora mexicana Fernanda Melchor, que trata sobre seu processo de escritura e suas opiniões sobre o estágio da literatura mexicana atual. Ponto. Esse é o tema. A partir daí, isso aí vai me preencher 1, 2 linhas no máximo. A partir daí, eu vou ter de 5 a 9 linhas para apresentar os argumentos. Como é que são esses argumentos? Eu vou contando para o meu corretor o que eu achei importante. O texto empieza com a questão sobre o processo criativo das novelas, tras isso, a autora questiona Melchor sobre suas opiniões acerca do papel da literatura na sociedade e, por fim, sua visão sobre a literatura mexicana. Estou tirando aqui de cabeça mais ou menos o que eu lembro. O que você apresentou para o seu corretor nesse exato momento é um plano de trabalho. Você mostrou para ele, amigo, a partir daqui você vai encontrar isso, isso, isso. Você vai colocar na ordem que o texto te apresenta. Você vai colocar esses 3 argumentos
nessa ordem, de acordo com que eles aparecem no texto. Ai, Tiago, eu sou muito criativo e eu quero apresentar de um jeito muito diferente. Posso fazer? Pode. Seja feliz. A chance de dar errado é grande. Vale a pena correr risco? Não. Lembra, a gente está falando de redução de dano. Tiago, mas aqui eu entendi muito bem o texto e eu vou apresentar esse texto dessa forma. Por que eu acho que não vale a pena? O seu corretor vai corrigir 30 dessas por dia durante uma semana. Ou seja, ele sabe exatamente o que ele quer encontrar e o que ele não quer encontrar. Se ele lê um texto muito diferente, provavelmente ele vai estranhar aquilo. E ele vai tentar procurar um tipo de conexão com a ideia central do parâmetro que ele tem. Isso é bom? Nem sempre. Por quê? Porque pode ser que você confunda a ordem de uma informação, você inverta uma informação, você não coloque a voz na pessoa e assim sucessivamente. Fechamos o primeiro parágrafo. Ok? Muito bem. A partir daí, você vai ter o parágrafo 2, 3 e 4. Em cada um desses parágrafos, o que você vai fazer, e aqui pode ser de 2 a 4, porque você pode ter escolhido 2 argumentos, você pode escolher 3 argumentos, pode escolher 4 argumentos, de acordo com o seu coração mandar. Lembre, você tem 50 linhas para ser feliz aqui. Cada um desses parágrafos precisa apresentar necessariamente uma extensão daquela ideia que você apresentou no primeiro. É texto, inicia, tal, e aí você trata do primeiro parágrafo, por que você está falando daquilo, por que aquilo é importante, quem falou o que e como. Beleza. Estou indo para o terceiro parágrafo, segundo argumento. Apresentei da mesma forma, o argumento é esse, por isso, por isso, por isso. A cada 2 parágrafos, 3 parágrafos, é preciso que você junte o seu texto. Essa junção desse texto, a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente, eu já volto, são esses conectores, são eles que dão a cola do seu texto. É ele que mostra para o seu corretor aonde começa e aonde termina cada uma dessas transições. Esses marcadores textuais são os que vão dar para o seu corretor a impressão e a resposta de para onde essa pessoa está indo, o que essa pessoa quer dizer. Volto para cá um pouquinho. Volte, senhor Tiago, volte. Pronto. Então estou aqui argumentando, né? Estou aqui no meu simpático parágrafo argumentando. Tá. Terminei. Último parágrafo. 5º parágrafo. Eu vou terminar o texto. Conta para o seu simpático corretor que você vai terminar o texto. Por fim, autora, tal. Ou ela, autor, tal. Tiago, eu preciso usar esse mesmo processo que o autor está apresentando? Não necessariamente você precisa apresentar. Mas é importante que o seu texto, quando você terminar a composição dele, ele tenha início, meio e fim. O resumo precisa ser um texto plano. O que é um texto plano, Tiago? É um texto em que você leia e a informação tem início, meio e fim. O pior cenário que pode acontecer para a sua resposta é: o que essa pessoa está querendo dizer? Você pode ter um corretor que vai olhar e procurar o que você quer dizer. O problema é que se ele procurar o que você quer dizer, não necessariamente é o que você quer dizer, entende? A comunicação fica turvada, e isso é a pior coisa que a gente pode acontecer. Então, todas as informações devem ser ditas de maneira clara e objetiva. Volto na sequência. O que faz um bom resumo é objetividade e clareza. O seu texto precisa ser acessível a todo tipo de leitor. E aqui para um grande ponto e um grande parênteses. Se cair por algum acaso um texto informativo sobre algum conflito, um cenário internacional, economia, meio ambiente, qualquer coisa que faça o seu coração querer trazer uma resposta de IPI, guarde isso dentro do seu coração. Um resumo não é uma resposta de IPI. A pessoa que corrige o seu exercício de resumo não é um professor de política internacional. Não é o Bento, não é o Bruno Rezende, não é nenhum dessas pessoas que corrige. A pessoa que corrige o seu exercício de resumo é um professor de castelhano, ou uma professora de castelhano. Então, o que você vai fazer? Você vai contar para ele cada uma das coisas que você precisa estar contando.
Ah, vai começar, sei lá, um texto. Não acho que isso é tema, tá? Mas a questão palestina agora, da invasão de Israel sobre Gaza e a sequência. Então, a Organização das Nações Unidas, entre aspas, ONU. A partir desse momento que você explicou a sigla, você pode usar a sigla de novo. Nossa, Tiago, mas aqui é óbvio que eu estou falando de ONU e Organização das Nações Unidas. É óbvio para quem? Parta sempre do suposto que a pessoa não sabe o assunto. E principalmente que a pessoa não vai buscar no texto original o que você quer dizer. Isso não é função do seu corretor. A sua função é seguir de ponte. Mas essa ponte, o primeiro acesso é negado, só você tem. Então, como ela não vai corrigir com o texto original, ela vai corrigir só com o seu trabalho, tudo precisa ser muito bem objetivado. A Melissa trouxe aqui no chat uma suposição. Então, poderíamos fazer parágrafo 1. El texto de fulano, tal, tal, tal. Parágrafo 2. Em primeiro lugar, sim. Parágrafo 3, em segundo lugar. Em continuação, em conclusão. Sim, perfeito, Melissa. Se você quiser usar um conectivo em cada um dos parágrafos, você pode. Esses conectores, gente, é basicamente para você contar para o seu corretor, olha, mudei de assunto, tá? Mudei de assunto, mudei de assunto, mudei de assunto. E a partir daí, a gente consegue construir um texto claro e objetivo. Beleza. Gente, não tenham preguiça para escrever. Isso é um outro ponto. Você tem 4 horas para escrever. O pior cenário, o cenário mais obscuro, você vai ter que escrever 120 linhas em 4 horas. Vocês escrevem muito mais em muito menos tempo. E de diversos assuntos. Nesse, você vai ter só 2 assuntos. Então, faça um resumo com cuidado. Não digo 90%, mas 70% da sua nota está no resumo. E isso precisa ser levado em consideração. Você precisa tratar o resumo como um texto autônomo, mas principalmente como um texto informativo. O papel do resumo não é trazer conteúdo ou criar ideias novas em relação ao texto original. É simplesmente relatar o que está acontecendo. Beleza? Beleza? Vou supor que sim. É muito ruim isso de YouTube. Porque no Zoom eu pelo menos vejo a cara de Vossa Senhorias. Aqui não. Dito isso, e a versão? Queridos, diferente do resumo, onde você tem uma tarefa de organização muito clara e muito objetiva, a versão é um exercício físico. Você não tem para onde correr. Tudo que você precisa fazer é levar uma ideia de um idioma para um outro idioma. Ou seja, o que você precisa defender é o sentido apresentado naquele texto. Com essa frase, eu explico para você porque a maioria dos textos que são usados para a nossa tradução são textos do modernismo brasileiro. O modernismo brasileiro ele te apresenta 2 coisas muito importantes. Primeiro de tudo, você precisa entender o que a pessoa está falando. Eu sou uma pessoa de Minas Gerais, quase não dá para notar pelo meu sotaque e pelo meu time. Né? Guimarães Rosa, por mais esquisito que possa soar para muita gente, faz muito sentido para quem é de Minas Gerais. O raciocínio dele, apesar de muito, muito, muito complexo, ele é um raciocínio muito típico de lá. Se eu pegar um texto da Raquel de Queiroz, vai fazer muito mais sentido para um cearense. Se eu pegar um texto do Érico Veríssimo, da Clarice, vai fazer muito mais sentido para um gaúcho, para um carioca. Então, por que a escolha é dessa pela banca? Porque o primeiro você precisa trazer as nuances daquela ideia central para um terreno comum. É por isso que nunca vai cair Guimarães Rosa assim, para uma tradução. Porque a probabilidade. Nunca é sacanagem para essa banca. Desculpa, não estou aqui provocando os deuses do CACD, mas é muito difícil que você tenha, por exemplo, vou traduzir esse trecho do Grande Sertão Veredas. A gama de possibilidade para a tradução é infinita, o que dificulta muito a correção. Então, o que você precisa ter dentro do seu coração é defender o sentido original do texto e não tentar adivinhar qual que é a palavra que a banca quer. Isso não funciona dentro do nosso trabalho. O que funciona dentro do nosso trabalho é defender o sentido.
Quem já foi meu aluno, quem já viu alguma aula minha, sabe do exemplo da prova lá do menino quebrou o dente ao morder o caroço de ameixa. El niño rompeu os dentes al morder el hueso, igual osso de braço, de ciruela. A banca não espera que você saiba que caroço e osso se escreve da mesma forma, ou que você seja um mega fã de iogurtes Del Valle para lembrar que ciruela é ameixa. Mas a banca quer que você explique para alguém que não fala português que um menino mordeu uma fruta e quebrou o dente. Então, el niño rompió la semilla dura de la fruta y rompió los... El niño rompió los dentes al morder la semilla dura de la fruta. El niño rompió los dentes al morder la parte interna de la fruta. El niño rompió los dentes al morder la fruta. Notem, tudo isso está dentro do mesmo campo lexical. Nossa, Thiago, quer dizer que eles aceitam todas as versões e que eu não vou ser punido por causa disso? Não. O que quer dizer é que você está fazendo um exercício concreto de chegar em relação ao sentido original daquele texto. Faz qualquer diferença para uma pessoa que não fala português ou para o próprio texto saber qual é a fruta que quebrou o dente da criança? Não. Isso não faz o menor sentido. O fato é que a criança quebrou o dente. Isso tudo funciona como um processo de o que eu posso fazer para fugir das palavras que eu não sei. Saiba isso de coração aberto. Você não saberá palavras. Podem ser 10 palavras, podem ser 12 palavras, podem ser 20 palavras. O fato é, se você tem um texto de 600 e você não sabe 20, concentre nas 580 que você sabe. Trate o texto com essa ideia. Dito isso, como é que eu faço uma boa tradução? Você vai ler o texto inteiro. Você precisa entender do que aquele texto está falando. Isso é fundamental. Nessa primeira leitura, selecione as palavras especiais. O que é uma palavra especial? É um claudicante, é um verbo que você sabe que você sempre se confunde, por exemplo, o verbo tener, quando conjuga, né, tuve ou tuvo, alguma coisa que te chame a atenção, que você não saiba traduzir. Já deixa ela marcada no seu texto. Nessa mesma primeira leitura, marca as trampas. O que são as trampas? São as armadilhas. Simples, em castelhano, tem singular e temporal. Próprio, em castelhano, não é próprio, é próprio. Tem lá um adjetivo de modo, provavelmente vai ser uma palavra que não é acentuada em português, mas é acentuada em espanhol. Diferentemente do português, o advérbio de modo, desculpa, mantém o acento do adjetivo quando eu faço essa tradução. Fiz essas marcações. Tem ali um nome próprio, tem lá o Brasil, não sei o que. Lembra, nome próprio não leva artigo no castelhano. Fiz essa beleza toda, eu vou voltar, vou começar uma tradução linha a linha, sem maiores problemas. Eu não vou fazer rascunho, vai fazer rascunho, tem tempo para isso. Começa pelo resumo, liga a conexão com o idioma, depois você vem aqui para trabalhar. Não sei a palavra, e agora? Pula, deixa um espaço maior. Terminei de traduzir tudo que eu sei, vou voltar para aquela palavra. Eu consigo explicar aquela palavra? Show de bola. Vou lá e explico a palavra. Eu não consigo explicar aquela palavra, mas eu sei um sinônimo que está mais ou menos no campo lexical. É isso. Vou deixar a palavra em branco? Não. Arrisca o mais próximo, faz associação, termina com são, a grande chance é que termine com sion em castelhano. É uma palavra de origem latina, assim, aqueles verbos muito clássicos, né, de uma linguagem mais antiga. A chance da grafia ser a mesma é muito grande. Claudicante é claudicante. Essas palavras são colocadas no meio do texto porque a banca sabe que você não está acostumado com esse tipo de leitura. Mas a maldade tá, cara, essa palavra com certeza deve ser alguma coisa muito diferente. Não é muito diferente, porque a gente não tem esse espaço entre os dois idiomas. Fiz a tradução inteira, passo a limpo. Vou ler procurando erros objetivos. O que são erros objetivos? A regência do verbo tá legal, a concordância tá beleza, palavras escritas com ar são todas masculinas. Eu botei um lá, passar, por exemplo, ou laviar. Beleza, vou lá riscar, escrevo em cima, tal, etc. Mas não mude o que você escreveu. Pensei numa palavra melhor aqui para colocar. A chance de ser melhor é baixíssima. Então, se ela não vai ser melhor, deixa do jeito que você está. Acredite na sua memória. Esse é o principal termo.
Muito bem, Thiago. E agora eu estou aqui, passei, o que eu faço? Nada. Passei a limpo, entregou, provavelmente está acabando e faz a entrega da sua prova. Dúvidas antes da gente começar a exemplificação do que eu quero dizer para vocês? Podem colocar aqui no chat, se alguém tiver alguma. Ou qualquer dúvida em relação à prova que eu não tenha falado por enquanto. Não. Tá tudo tranquilo por aí. Muito bem. Então, dito isso, vou terminar aqui esse processo e vou para o guia do Saruê arrependido aqui, malabarista, desculpa. E vou apresentar para vocês o padrão de resposta para depois a gente chegar nessa tradução que a gente está conversando. Tá todo mundo vendo aí o padrão de resposta? Tá tranquilo? Beleza. Notem uma coisa. Primeira frase. Aqui ele não vai apresentar o texto. Vai apresentar o texto original, né? Nessa pesquisa, atenta-se para o uso constante em algumas obras rosianas do verbo ver e olhar, bem como a referência aos olhos dos personagens, o que nos parece revelar a importância para o autor em criar personagens que têm grande necessidade de captar o mundo e fazer descobertas a partir especialmente do sentido da visão. Olha o tamanho desse período. Quais são as maldades no coração aqui? Ver e olhar, que eu vou ter ver e vou ter mirar, em castelhano. Pesquisa, provavelmente, deixa eu botar aqui em cima, pessoas vão colocar investigação, encuesta e outras opções. A relevância do autor criar personagens que têm grande necessidade. Grande necessidade. Grande é uma palavra que sofre apócope. Então aqui eu vou ter uma grande necessidade. Lembrar, não existe dois S em castelhano. Para captar o mundo. Como será que é captar? Captar é captar. E fazer descobertas. Descobertas. A partir especialmente do sentido da visão. Muito bem. Vamos lá. Para a versão que eles apresentam. O objetivo desta investigação, pesquisa, encuesta, búsqueda, busca, não tem nada a ver teoricamente com pesquisa, mas tem a ver com o sentido daquela palavra. É centrar-se, isso aqui é importante também, verbo ige, né? Aqueles verbos que são infinitivo, gerúndio ou imperativo afirmativo, que vão exigir essa ênfase, eles vão aparecer sempre, tá? E se você viu eles na escrita natural, pode ir lá e já deixa marcando bonitinho, sem maiores problemas. Centrar-se, fijar-se, né? Luso constante. Em algumas obras rosianas, nota, Rosiana, ele deixa aqui sem nenhuma marcação. O que eu recomendo para você, uma palavra que não está no castelhano, e a RAI pede isso, coloca entre aspas. De los verbos ver e mirar, así como la referencia a los ojos de los personajes, lo que nos parece revelar, parece demonstrar-nos a importância que tem para o autor de criar personagens com uma grande necessidade de captar o mundo e fazer descobrimentos ou descobertas ou hallazgos, especialmente desde o sentido de la vista ou de la visão. Nota que para uma palavra eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Aqui eu vou ter mais 2. Aqui eu tenho 2 composições aqui, né? A importância que tem para o autor, né? Parece revelar. E assim sucessivamente. Note aqui no de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 versões do mesmo verbo. O que isso aqui quer dizer da banca, gente? Que a banca é maluca? Não, a banca não é maluca. O que a banca quer mostrar aqui, basicamente, é que vocês têm liberdade para defender o sentido da palavra. E isso é a coisa mais importante que você pode fazer. Vou apresentar para vocês aqui a resposta do Gibran, que foi meu aluno no ano passado e que teve 2 erros. Notem uma coisa. Nesta encuesta, se dá atenção
completamente diferente do que a gente leu em si. Para a utilização constante em algumas obras de Guimarães Rosa, fugiu de obras rosianas. Ok? De los verbos ver y mirar, así como de la referencia a los ojos de los personajes. Lo que nos parece, aqui faltou um S, provavelmente um erro de digitação, revelar a importância para o autor em criar personagens que têm grande necessidade de entender o mundo e a ser descobertas, a partir especialmente do sentido da visão. Nossas leituras nos trajeron, nos han traído, tal, etc. O que eu quero mostrar para vocês com isso aqui, eu acho que esses 2 parágrafos são muito ricos nessa ideia, é que você consegue escrever de 300 maneiras possíveis uma mesma versão. Aqui tem uma pergunta da Natália. O foco deve ser traduzir palavra a palavra ou bloco de sentido. Se for bloco de sentido, como saber quando eu devo omitir uma palavra ou não, sem cair no erro de deixar em branco uma palavra que não sei? Linda pergunta. O foco deve ser no bloco de sentido, na oração inteira. Ah, Tiago, mas eu não sei aquela palavra, eu não sei a história, de novo, do caroço de ameixa. A partir daí, que você não sabe que é o eixo de ciruela, ou que você não sabe como construir uma solução para isso, o que você precisa pensar é no sentido original da palavra. Às vezes, deixar de traduzir uma palavra, sei lá, numa sequência de 4, 5 exemplos, não vai afetar tanto a sua tradução. Às vezes, o que vai afetar a sua tradução, na defesa do sentido, é uma escrita modo freestyle, Chico Xavier da coisa, ou cueca-cuela, como você quiser chamar para aquela tradução. Então é preferível você deixar uma palavra, que seja um exemplo, é muito difícil você pular um verbo, mas se você defender o sentido daquele verbo, você pode fazer sem problema nenhum. E tem certos momentos, minha gente, que como a gente não conhece todas as palavras do mundo, o importante é defender o negócio. É defender o sentido original. Era mais seguro escrever em Guimarães Rosa? Não, porque é um nome próprio, né, Luiz? Então, o nome próprio dele, você não traduz nome, né? Nome de pessoa, você não traduz. Então, pode manter ele com o tio, com a tilt. Beleza? Dito isso, eu vou voltar aqui, um pouquinho mais acima, para os nossos... Opa, passei do DIP aqui. Eita. Vamos lá. Princípios básicos do direito, coisas muito loucas e muito interessantes, mas vamos ao que nos trouxe até aqui. Não tem um problema com o novo critério de... Ah, linda pergunta, Education YouTube. Vamos lá. O critério de omissão que apareceu esse ano no nosso simpático edital foi uma maneira que eles deram de, pelo menos, valorar as marcações de coerência e concisão, que era o grande problema do resumo. Né? Eu não falei da pontuação, mas você tem 50 pontos no resumo, 50 pontos na tradução, 25 de gramática de cada. No segundo critério, no resumo, é coerência e concisão, e na versão é fidelidade. Esse critério de omissão, ele é muito, muito subjetivo. Né? Ainda que seja pelo menos uma base, se é pelo menos o subjetivo. Já chego na sua pergunta, Luiz. Então, o que vale a pena? Defender o sentido. Ainda que você omita uma palavra, é preferível que você omita ela, mas sem perder a ideia central do texto, ou que você construa uma nova forma de apresentar o sentido dessa palavra, do que simplesmente você chutar um negócio randômico. Mas sei lá, não consegui explicar, vou ter que chutar. Aí chuta, gente, faz parte do processo. O que eu recomendo para você fazer esse chute? Procure palavras de grafias parecidas. Eu sei que parece meio método muito louco, mas na hora você precisa encontrar soluções práticas. Tem uma terminação igual? Tem uma mesma origem? Ou, não sei, poxa, eu consigo ver a palavra e consigo quebrar a etimologia dela, sei de onde ela vem. Faz essa tradução parte a parte, ok? E assim, quando a gente não sabe
a palavra, quando a gente não sabe como levar aquilo para um outro idioma, não tem como você não correr riscos. Você precisa fazer escolhas. O Luiz colocou aqui, me lembrei de São Paulo. Note que aqui a gente está falando do nome de uma pessoa e ali você está falando do nome de uma cidade. É muito diferente. As cidades, os nomes, você consegue traduzir. Né? Você tem Nova York, Nova York e New York. Então você não entra na mesma associação. Quando você tem um nome de pessoa, você não traduz o nome da pessoa. Resumo. Aqui ele tem essa entrevista, uma entrevista de mais ou menos 9 perguntas, um texto de 120 linhas, como deve ser o desse ano. E eu queria apresentar para vocês não o padrão de leitura, o padrão de resposta, que ficou meio esquisito, mas eu queria apresentar para vocês o da Grace Kelly, que foi de 39 linhas. Mais note, ela escreveu 498 palavras. Eu vou chegar só nos conectivos, tá? Porque eu também não quero ficar tomando muito tempo de vocês. Eu sei que vocês precisam fazer revisões ainda até a prova. Em 2016, Fernanda Melchor terminou de escribir Temporada de Huracanes, uma das grandes obras da literatura mexicana reciente, pero la violência apresentada na novela não parece estar chegando ao final. Nota que ela foge completamente daquele exemplo que eu dei. Vou descer para o próximo. Según el texto publicado por El Universal, en que se habla de una entrevista con Fernanda Melchor, el libro Temporadas de Huracanes fue concluido en 2016, pero la realidad de violencia y odio representada que a diretora Elisa Min se transformou em uma película de mesmo nome, todavia existe. Eles falaram exatamente a mesma coisa. Vamos pegar mais um exemplo. El texto que se publicou en el sitio en línea del periódico El Universal de México trae uma entrevista com Fernanda Melchor, autora de livros. Todos eles, esses dois últimos, marcaram essa primeira ideia do tema. A primeira versão, não. A primeira versão foi distinta. Ok? A partir daí, o que eu quero apresentar para vocês? Eu vou voltar de novo na primeira versão. Marcação da voz, conectivos. Segundo Melchor, a maior surpresa da versão foi levada. A escritora cuenta. Melchor também cuenta. Para Melchor. Sobre a literatura Melchor, notem que ele está marcando o tempo todo quem está falando o quê. Para que isso funciona, minha gente? Isso aqui funciona para você contar para o seu autor o caminho que você está percorrendo. E mais importante de que contar para o autor o caminho que você está percorrendo é quando você pega o padrão de resposta, eu consigo espelhar a minha resposta. Eu consigo chegar, olha, aí no seu padrão de resposta, você falou sobre isso, da linha 7 à linha 12. Aqui eu estou falando da linha 15 à linha 18. Então eu estou falando exatamente as mesmas coisas. Quando eu divido esses argumentos em parágrafos específicos, o que eu vou ter, para mim, é uma segurança na hora de questionar, caso tenha algum tipo de recurso. Combinado? Consegui fazer mais rápido do que eu imaginava. Estou bastante feliz. Então, deixo aqui aberto para vocês. Caso alguém tenha alguma pergunta, mais uns 5, 10 minutinhos a gente pode conversar. Caso não, caso esteja todo mundo bem, todo mundo tranquilo, eu agradeço muito a participação de vocês e a atenção de vocês. Sei que agora é uma época muito difícil. Recomendo que nesses dias agora não vale a pena ficar batendo cabeça tentando adivinhar prova. Faça essa revisão de espanhol no domingo, na hora do almoço. Pega ali suas anotações e tal. E o que é a anotação que vai mudar qualquer coisa para a sua prova? O que vai mudar qualquer coisa para a sua prova é você lembrar as regras do uso de artigo, é você lembrar quais são os verbos ige que pede para você fazer a ênclise, as terminações dos passados. São essas pequenas coisinhas. Alguma regrinha de acentuação, que caso esteja passando. É isso que muda uma boa prova. Ok? Como não apareceu mais nenhuma perguntinha, sinto que podemos encerrar por aqui. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui, Luiz, Melissa, Natália,
Aurinete, todo mundo que fez pergunta aqui, Guilherme, que está tranquilo e calmo. Espero que vocês façam todas a prova tranquilos e calmo. Lembrem, é uma prova de idioma, não é uma prova de conteúdo. Você não precisa trazer solução prática nenhuma para o seu corretor. O que você precisa trazer é uma boa história e um texto que não gere dúvidas e seja objetivo para todo mundo. Combinado? Muy buena suerte, muchísimas gracias e nos vemos por aí. Tchau, tchau.